Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, que privilégio de nós estarmos onde o Senhor está, Senhor. Porque o melhor lugar do mundo, Senhor, não é onde nós achamos que é bom, é onde o Senhor está. Pode ser na nossa casa, pode ser no trabalho, pode ser num outro país, pode ser numa outra cidade, pode ser em qualquer lugar, meu Pai. Se o Senhor não estiver lá, será um lugar vazio, um lugar sem graça. Mas onde o Senhor está, meu Pai, pode ser dentro da fornalha, pode ser num barco em meio a uma tempestade. Se o Senhor está lá, nós estamos seguros, Senhor. Então que nós tenhamos essa noção, meu Pai, essa consciência, de que o lugar seguro é onde o Senhor está, que o melhor lugar do mundo é onde o Senhor está. Como nós vemos, Senhor, o Moisés, ele não queria a terra, ele queria o Senhor. Tanto que quando ele falou que um anjo conduziria o povo até a terra, ele falou: eu não quero. Não nos mande, Senhor, porque o que vai nos diferenciar das demais nações, o que vai nos diferenciar das demais pessoas, se não for a sua presença? Porque Moisés buscava conhecer o Senhor, mas o povo infelizmente buscou apenas os milagres, os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor podia fazer. Mas nós sabemos que quando nós buscamos pelo Senhor, nós recebemos o seu poder. Mas quando nós só buscamos por aquilo que o Senhor pode fazer, nós não recebemos nada. Porque o Senhor pode fazer tudo, o Senhor pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Porque, como o Senhor fez as promessas para Abraão, o Senhor prometeu muitas coisas, mas o Senhor só pediu uma: fidelidade. O Senhor prometeu o mundo para Abraão, e o Senhor pediu apenas o coração de Abraão. Então é isso que o Senhor pede. O Senhor pede um coração aberto, um coração inteiro, um coração que quer te agradar, Senhor. E que nessa noite o Senhor possa encontrar esse tipo de pessoa, meu Pai, esse tipo de coração, que não estejam aqui, Senhor, apenas pessoas participando de um culto, que eu não esteja aqui fazendo um culto, Senhor, que nós estejamos aqui para mudar a nossa vida, porque a única coisa que muda a nossa vida é a sua palavra. Então, se eu estiver aqui para fazer um culto, será mais uma noite qualquer, mas se eu vier com o espírito de levar a mudança através da sua palavra, será uma noite espetacular. Se alguém vem aqui somente para participar de um culto, ela vai sair do mesmo jeito, talvez até pior, talvez mais cansada apenas. Mas se ela chega aqui com a cabeça, com a mentalidade: eu vim aqui para colocar mais um tijolo na minha vida, na construção de uma grande vida, eu vim aqui para mudar a minha vida, ela com certeza sairá com a sua vida mudada, porque a nossa vida não vai mudar simplesmente da noite para o dia, em alguns minutos, mas dentro de nós, porque a fé é a certeza daquilo que ainda não vi, é esperança no futuro, daquilo que eu tenho certeza, mas que eu ainda não apalpei, mas que pelos meus olhos espirituais já é uma realidade. Isso é a fé. Então nós estamos todos os dias trabalhando uma vida intencional, de fazer o melhor, de crescer, de aprender com os velhos erros, para não repeti-los. Esse é o caminho, Senhor. Que nós possamos entender isso, e não mais ficar de altos e baixos, de retrocessos, de anda para, mas que nós venhamos a ter uma atuada, ter uma caminhada contínua, consistente, por toda a nossa vida. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, por falhas, pecados, negligências, atitudes, reações imaturas que nós tivemos ao longo desse dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós não tenhamos aqui, Senhor, barreiras, que nós não tenhamos aqui nada que impeça que a palavra entre no nosso coração, que nós venhamos estar aqui com o nosso coração aberto, disponíveis, meu Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós, porque eu não vim aqui para saber o que a palavra vai falar com o meu vizinho, com o meu cônjuge, com o meu filho.
nós estamos aqui para saber o que o Senhor quer de mim, de cada um de nós. Então que nós todos tenhamos essa consciência de buscar a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá energia, nos dá foco, nos dá tudo que nós precisamos para vencer, meu Pai. Porque nós sabemos que a parte que o Senhor tem que fazer, o Senhor nunca vai falhar. Então nos ajuda a não falharmos na parte que cabe a nós. Então eu te peço, tem misericórdia de nós e nos fortaleça, meu Pai. Abençoa cada um que aqui está, que está aqui comigo, cada um que está nas nossas igrejas, cada um que está pela transmissão, pelos pontos de luz. Que o Senhor abençoe o teu povo e que a tua palavra alcance os corações aqui, em outros estados, outros países, para que a mudança aconteça e seja real, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fala conosco. Nós chamamos e te agradecemos. Amém? Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Pode sentar, por gentileza. Boa noite ao pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fala comigo, por favor. Uma boca transformada. Boca, né? A gente sabe como tem poder essa região, né, do nosso corpo, né? E eu quero ler para você, começando aqui em 2 Coríntios 4,16, que diz assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, fala comigo por gentileza, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, por mais que o nosso corpo todos os dias esteja, a gente não quer, vai se degradando de pouquinho em pouquinho. O nosso exterior pode estar se corrompendo, mas o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Porque a gente sabe que até o último dia da nossa vida, se a gente quer uma grande vida, nós vamos aprender alguma coisa, nós vamos mudar alguma coisa, nós vamos ajustar alguma coisa, nós vamos aprender coisas novas em Deus, melhorar no nosso trabalho. Todos os dias da nossa vida serão oportunidades de chegar um pouquinho mais buscando aquele patamar de excelência que é o Senhor Jesus. Não é verdade, pessoal? Você não tem esse objetivo na sua vida? De aprender todo dia, crescer um pouco mais, não cair nos velhos erros, vigiar um pouco mais. Não é assim que você trabalha? Sim, pessoal? Sim. Amém, em nome de Jesus. Tem que ser. Porque se não for, a gente fica estagnado. Então, dia após dia, Paulo fala muito sobre isso. Paulo entendeu. A palavra nos dá diversos exemplos, mas Paulo é um que pegou bastante nisso, que o que precisa ser renovado especialmente é o nosso homem interior. Quantos que podem estar até muito bonitos por fora. Não é que a gente vai deixando despropositalmente, não, o que importa é a beleza interior. Não, a gente precisa trabalhar tudo, né? Mas o homem interior, a necessidade dessa mudança do homem interior, dessa renovação é fundamental. Paulo fala muito sobre isso, nós falamos muito sobre isso, porque é ela que traz a verdadeira mudança. Porque as mudanças externas, fala comigo, as mudanças externas são baseadas nas internas. Então, se eu não mudo internamente, eu vou perder a coisa mais importante da minha vida, que é tempo. O tempo voa. A vida passa como uma sombra. A vida é como vapor. A palavra diz em diversos momentos sobre isso. Se eu não uso a minha vida, se eu não aproveito o meu tempo, eu estou perdendo a coisa mais preciosa da minha vida, que é o tempo.
Então nós precisamos de verdade acreditar na lei da semeadura. Porque a gente sabe que quando você lança alguma coisa, ela leva aí 3, 4, 5, 6 meses para nascer. Ou seja, o tempo vai passar para que você colhe aquilo. Mas se eu estou plantando uma semente ruim? O tempo vai passar do mesmo jeito, e a hora que chegar aquela colheita, você, eu não queria isso. Eu queria arroz, feijão, trigo, milho. Está nascendo só espinheiro aqui, só mamona. Só coisa que é difícil, só coisa que não vai me agregar. Pois é, mas foi o que eu plantei, foi a semente que eu joguei. Então, quando nós não passamos nos testes, quando eu faço diferente do que nós dizemos que sabemos, o resultado vai ser esse. Nós sabemos o que fazer, mas se eu passo por cima do que eu sei, porque eu fui guiado por uma emoção, se eu sou reprovado nos testes, isso vai gerar uma colheita ruim que eu não vou querer, mas eu vou colher, não tem jeito. Então fala comigo, por favor. Eu não posso controlar as minhas circunstâncias, mas eu posso mudar as minhas atitudes. Você não tem controle sobre o meio ambiente, sobre o que vai acontecer hoje, amanhã, semana que vem, você não sabe. Mas você tem controle sobre a sua reação. É isso que a gente tem controle. E as pessoas, elas ficam muito aflitas, porque elas estão tentando controlar tudo, sendo que o que ela precisa ter controle, porque Deus é que tem o controle de tudo, mas ela quer controlar tudo, ela quer controlar as pessoas, ela quer controlar as circunstâncias, e como ela não consegue, ela se frustra, ela se desespera, ela fica preocupada, ela não dorme, ela toma um monte de decisões que não vão mudar a vida dela, mas ela também, ela sabe, Jesus nos ensinou que a gente não vai aumentar uma hora na nossa vida com as preocupações. Deus sabe do que nós precisamos, então eu preciso confiar nele. Então eu não posso controlar o que vai acontecer, mas eu posso controlar o que vai acontecer dentro de mim. Fala comigo, eu não consigo impedir dos pensamentos virem, mas eu posso decidir o que eu vou pensar. A gente é atacado o dia inteiro, não é verdade, pessoal? Para você ficar chateado com alguém, para você xingar alguém, para você desistir de alguma coisa, para você jogar tudo para o ar, para você fazer uma bobagem, a gente é atacado o dia inteiro, todo dia. Mas eu decido, eu não vou continuar pensando nisso. Por que eu estou pensando nisso? Eu vou expulsar, estou oprimido, ou isso daí está me lembrando o velho homem, ou isso daqui não tem sentido nenhum. Então, a palavra diz que nós não recebemos o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de quê? De quê? Não, de coragem é outro. Você recebeu também o espírito de coragem, mas de domínio próprio. Sim? De domínio próprio. Então, vem pensamentos, mas eu tenho poder para rebater isso. Vem sentimentos, mas eu tenho poder para rebater essa situação. Então, a palavra nos dá todas as ferramentas e as certezas de que eu posso lutar contra isso, que eu não sou uma vítima dos meus sentimentos, uma vítima das circunstâncias. Veio o trem, eu não consegui, eu fui lá e me entreguei à mentira, à falsidade, à pornografia, à desonestidade, ao dinheiro fácil, ao desespero. Não, a palavra me diz que eu tenho poder, mas eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso me alimentar da vida, crescer espiritualmente, para que eu tenha força para rebater. Então, meu corpo pode estar degradando, mas o meu homem interior, ele está sendo renovado todos os dias. Então, olha aqui, uma coisa muito importante, vamos ler aqui em Filipenses 2,14. Vamos juntos, por favor. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Tem umas palavras que às vezes a gente lê aqui de quarta-feira, que você não dá a impressão que não estava na Bíblia? Não parece? São palavras que são tão claras. Eu nunca vi isso na minha Bíblia, e ela sempre esteve aí. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Mas aqui a maioria faz o dia inteiro, né? Ficar reclamando. Mas vamos com calma. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração... Onde que a gente está, pessoal? Numa geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham
Fala comigo. Na qual eu brilho como estrelas no universo. Olha que lindo. Poético até, né? O Senhor nos chamou para brilharmos como estrelas. Não como as estrelas de São Paulo. As estrelas lá do interior, do deserto, né? Aquelas estrelas que você vê um céu infinito. O Senhor nos chamou para brilhar. E a gente vive numa geração corrompida e extremamente depravada. E muitos têm se igualado a esse padrão dessa geração corrompida e depravada, reclamando de tudo. Então é muito fácil nós nos tornarmos pessoas assim, reclamonas. A pessoa faz comida reclamando, a pessoa arruma a casa reclamando, a pessoa vai fazer um passeio, ela está reclamando, a pessoa vai trabalhar, ela está reclamando. Puxa, a palavra está falando, tudo que você fizer, faça sem reclamar, sem queixas nem discussões. Sem ficar falando, ai meu Deus, isso é muito difícil, ai meu Deus, isso daí não aguenta mais, não aguento mais. Porque enquanto eu estou falando, reclamando de fazer comida, tem gente que não pode comer. Enquanto estou reclamando de arrumar minha casa, tem gente que não tem uma casa para arrumar. Enquanto estou reclamando de ir trabalhar, tem gente que está desempregado, está preso, está internado no hospital. Então a palavra está falando, seja grato, faça tudo sem queixas nem discussões, porque assim, o mundo já está cheio de gente chata, assim, que reclama de tudo, né? Está quente, ela reclama, está frio, ela reclama, quando chove, ela reclama, quando está muito seco, ela reclama. Você já viu gente assim, né? Do jeito que está, ela reclama. Do jeito que está, ela está reclamando. Sempre tem um problema. Então a gente não pode, a Bíblia fala sobre tudo, ela nos ensina o poder das palavras. A Bíblia está falando, ó, faça tudo sem queixas e nem discussões, porque a Bíblia fala do poder das palavras. Então, se nós acreditássemos de verdade no poder das palavras, a gente não soltaria tantas palavras pesadas. Por isso que nós falamos tanto de consciência. Porque uma pessoa que vive reclamando, ela não carrega o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ela tem leveza, ela tem paz, ela tem alegria, ela tem domínio próprio, ela age em amor. Mas eu estou o dia inteiro reclamando, falando de problema, pensando em problema, brigando com as pessoas. Mas eu digo que eu sou crente? Posso ser evangélico, mas não sou cristão. Então, meus queridos, a gente precisa trazer essa consciência para a nossa vida. Nós fomos chamados para brilhar como velas, né? Como estrelas no universo. Olha que coisa linda, olha o tamanho do sol. Às vezes a gente só lembra das três Marias ali, né? Pequenininha. Não, olha o sol. Olha o sol. Isso é uma bela estrela. E tem estrelas muito maiores ainda, né? Então a palavra nos mostra do poder da boca. Uma boca transformada. A boca tem o poder de dar vida. Quando Ezequiel viu aquele vale de ossos secos, o que ele fez? Ele declarou vida, não é verdade? Declarou vida, declare os ossos, declare os nervos, declare os tendões, a pele, a carne, tudo. Ele foi declarando vida. Veja o poder. Pode reviver isso? O Senhor que sabe, então profetiza, então declare, então abençoa, então diga o que vai acontecer. Então, agindo assim, usando da boca, uma boca transformada, nós vamos brilhar como estrelas no meio dessa geração emocional, no meio dessa geração corrompida. Então, a palavra nos ensina isso, antes de querer mudar as nossas circunstâncias, Deus quer nos mudar. O homem interior tem que ser renovado todos os dias. Então, antes de eu querer, Senhor, muda isso, muda o marido, muda a esposa, muda a questão do casamento, muda você, mudo eu, muda o meu homem interior. Israel, se a gente lembrar, a primeira vez que eles viram o maná, eles ficaram assim em êxtase, né? Adoraram o negócio. Nossa, que coisa fantástica, que coisa gostosa, que coisa diferente. Depois de um tempo, com a encheção de saco, da reclamação, da murmuração, chegaram ao ponto, ao cúmulo, de chamar essa comida miserável, só tem isso para comer.
essa comida miserável. Então, é uma mentalidade. Então, se nós não adquirirmos mentalidade espiritual, nós vamos viver como esse povo que morreu todo no deserto. Nós seremos ingratos. Porque o que eles queriam? Eles queriam relacionamento com Deus? Não, eles só queriam milagre. Queria pão, queria água, queria carne, queria sombra, queria que matasse os inimigos. Eles queriam milagres, eles queriam só milagres. Aí Deus fazia um milagre, né? Aí cantava tamborins e falava, só o Senhor é Deus, porque não tem nenhum outro. Então Deus fazia um milagre, eles ficavam felizes. Mas se não era do jeito deles, vão voltar para o Egito. Vamos nos rebelar. Muita gente vive assim. A pessoa, quando ela vence um câncer, quando ela sobrevive ao infarto, o que geralmente essas pessoas fazem? Ela fala, né, para todo mundo, né, fala para a mulher, fala para o filho, fala para os amigos, fala para a mãe. Não, porque agora eu vou mudar. Não, agora eu mudei minha vida. Agora eu vou buscar Deus, agora eu vou valorizar minha família. Não é assim que geralmente acontece, pessoal? Mas depois de um tempo, você vê o cara lá de novo, lá, ó, reclamando de tudo novamente. Então ele recebe uma bênção, mas depois ele reclama da bênção. É assim, a pessoa não percebe, porque falta essa consciência. Ela pede um filho, né? Aí ela recebe o filho, recebe o milagre dela. Ela não estava querendo um milagre? Ela queria um milagre, mas a gente tem que querer Deus. É o exemplo de Moisés. Mas a pessoa quer um milagre primeiro. Então ela quer a bênção. Aí depois ela reclama da bênção, ela reclama que o menino dá trabalho. Então, ela quer porque quer casar. Aí depois que ela casa, ela está reclamando do marido, está reclamando do cônjuge, da esposa. Então as pessoas que não amadurecem, o que acontece? Fala comigo, elas se acostumam com as bênçãos. Então a pessoa se acostuma com a igreja, ela se acostuma com os cultos, ela se acostuma com a saúde dela, ela se acostuma com a família dela, ela se acostuma com o trabalho dela, e ela começa a não valorizar mais. Mas uma pessoa madura, ela valoriza. Por quê? Porque ela tem consciência, ela lembra de onde Deus a tirou, e ela não quer voltar mais para aquele lado, eu não quero voltar para a escravidão, eu não quero voltar para aquela miséria. Então vou ser grato. Ah, não tem pepino, não tem alho poró, não tem cebola, mas tem liberdade. Eu posso plantar o meu pepino, eu posso plantar o meu alho poró, eu posso plantar a minha oliveira, a minha videira, a minha figueira. Eu posso fazer tudo para mim. Não preciso voltar para lá porque lá tinha peixe de graça. Olha a mentalidade. Parece hoje em dia, muita gente, né? O que vão dar para mim? O que alguém vai fazer por mim? Então é uma pessoa madura. Ela não quer viver recomeçando. Ela não quer mais viver essa vida de altos e baixos, porque ela não aceita. Fala, ela não aceita. Vamos melhor, eu não aceito perder tempo. Então, se a pessoa ela não amadurece espiritualmente, o que ela faz? Ela se cansa, ela se acostuma, ela só está buscando milagre. Mas se eu não me canso, se eu tenho maturidade, eu estou sempre fazendo o que eu tenho que fazer. Simples assim. Ah, mas a gente não tem que declarar que aquilo que não era comum é para ser comum? A gente não fala isso? Perfeito. Mas às vezes, aquilo se torna comum de ser algo normal. E tem que ser comum, mas de algo de bênção. Porque se a gente trata como normal, é aquela coisa, né? A gente esquece muitas vezes que tem um monte de divórcios acontecendo, um monte de doenças acometendo as pessoas, um monte de tragédias, de mortes, de abusos. O mundo, você sabe muito bem o caos que está. Então, quando nós não temos a consciência de valorizar a vida que Deus está nos dando, a gente acha que isso, na verdade, não é que ele é comum, ele se torna normal. E o mundo, a gente sabe, saúde por aí está normal, pessoal? Casamentos estão normais por aí? Não. As pessoas estão bem financeiramente, isso é normal no nosso país? Não. Mas aí a gente vai sendo tão abençoado, tão cuidado, e a gente esquece que não é assim. Aí a gente começa depois eu tenho mais, depois eu dou um jeito, depois eu acerto.
E aí a gente pode perder. Então, se eu estou vivendo essas vitórias, essas bênçãos, é porque Deus me tem guardado, tem me abençoado, porque aí no mundo está só desgraça. A saúde, uma família unida, abençoada, uma vida profissional que está crescendo, está avançando, está progredindo. Isso não é o normal. Então, se graças à misericórdia de Deus é comum, para muitos aí não é normal, não é o comum dela, pode ser o comum para muitos, graças a Deus. E que assim vai ser para sempre. Uma oração que eu faço todo dia é agradecer pela saúde da minha e da minha família. Porque isso não é normal para muitas pessoas. Você sabe muito bem disso. Todos os dias, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelas oportunidades, obrigado pela saúde. Obrigado pela saúde das minhas filhas, Senhor, porque elas são perfeitas, elas são inteligentes, elas são bonitas. Obrigado, Senhor, por esses presentes, porque os presentes mais caros são aqueles que só Deus pode dar. Você pode ter o melhor plano de saúde do universo. Se não tem saúde, ele não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Vai ser um paliativo para te fazer durar mais tempo, mas não vai mudar nada. Então a paz, a saúde, uma família que está estruturada, que você está vendo um crescimento, né, nas coisas, na sua maturidade, você está vendo o crescimento no seu domínio próprio, você está vendo essas coisas, a paz de espírito, você dorme, você come bem, você dorme bem, você não toma remédio como tomava antigamente, você não vive desesperado como vivia antigamente. São presentes que só Deus pode dar, são os mais caros. Pode ser o cara mais rico do mundo, ele não pode ter paz, ele não compra paz, ele não compra saúde, ele não compra alegria. Isso é só Deus que pode dar. Então nós não podemos considerar aquilo que é comum como normal. Amém, pessoal? Aqui em Números 21:4 diz assim: partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram? Vamos juntos, pessoal. Por que vocês nos tiraram? Por que vocês nos tiraram do Egito? Fala comigo, para morrermos no deserto. Não há pão, não há água. Vamos juntos. E nós detestamos essa comida miserável. Foi violenta aqui, hein? A ousadia e a cegueira foi demais aqui. Olha a consequência, vamos juntos. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Vamos juntos, pessoal. Vamos pensar junto aqui. Vocês viram a pergunta? Qual foi a pergunta deles? Por que eles perguntaram para Deus aqui? Hã? Vamos juntos lá. Qual foi a pergunta? Vamos juntos. Por quê? Por que o Senhor nos tirou do Egito? Por que o Senhor me tirou do Egito? Aí Deus pergunta, aí a gente pergunta para Deus: Senhor, por que o Senhor me tirou das dívidas? Por que o Senhor me tirou das drogas? Por que o Senhor me tirou da depressão? Será que não é porque eu orei por isso? Sim ou não? Eu não pedi? Eles não pediram para ser liberto do Egito, livre lá, para ir para algum lugar, para sair daquela vida, 400 anos sofrendo? Aí a gente não pediu para sair das dívidas, das drogas, da depressão, dos vícios em geral, do descontrole, do desequilíbrio? A gente não pediu: Senhor, me dá paz, Senhor, cura minha filha, Senhor, me abra portas, mas eu não pedi para sair daquilo. Você vê como que a gente muitas vezes fica insano? Não tem pão, não tem água, começa a reclamar. Mas claro, eu quero a vitória sem nenhum desafio. Deus nos tira dos problemas, aí vão vir outros desafios, porque você já estava enfrentando um desafio, Deus te livrou, agora vão ter outros. Então, se Deus me tira de um desafio, de um problema, e eu recebo na próxima
semana um desafio, aí Deus não presta mais? Deus me tirou do Egito, aniquilou o Egito, destruiu o exército, agora não presta mais. Que agora já está livre, né? Matou todo o exército, tem um mar entre um e outro, ou seja, não dá para eles alcançar mais a gente. Então vamos meter a boca em Deus aqui, vamos falar. Porque aí fala, né? Deus me deu muitas vitórias, Deus libertou eles, deu pão, água, cuidou, beleza. Deus nos deu vitórias, agora essa vitória se torna miserável? Deus me abençoou no casamento, agora esse casamento é miserável? Agora minha empresa é miserável, agora meu carro é miserável, agora meu filho então é miserável, porque a bênção aqui que ele estava chamando de miserável, comida miserável, e o milagre foi chamado de miserável. Então agora o milagre foi miserável, então o filho virou miserável. Não foi isso que eu falei. Nas nossas atitudes, muitas vezes a gente está fazendo isso. Esse casamento eu não aguento mais, esse menino só dá trabalho, essa empresa eu não estou conseguindo fazer mais nada. Então, mas você não pediu isso? Aí o que Deus faz? Permitiu as serpentes entrarem no acampamento. Então entra a doença aí. As serpentes sempre estiveram lá, não é verdade, pessoal? Moravam no deserto. Sempre estiveram lá. Aí fora, está cheio de doença, está cheio de roubos, está cheio de drogas, está cheio de prostituição, mas não entra. Acompanha? Não entra. Mas quando eu saio da linha, eu vou para a ingratidão, Deus permite então, deixa entrar uma situação aí, um abalo aí no casamento, deixa entrar então uma dívida, alguém te prejudica, um sócio te rouba, um equipamento caro quebra. Tá difícil, tá ruim? Pode ficar ruim agora. Então a gente precisa analisar tudo isso. Elas sempre estiveram lá. Então não é porque as coisas não estão acontecendo na minha vida que elas não existem aí fora. Desgraças, mortes, pessoas morreram hoje, muitas pessoas morreram hoje. Quantas famílias foram desmanteladas, quantos acidentes que não aconteceram, quantas enfermidades que pessoas descobriram. Está por aí. Os hospitais sempre estão cheios, não é verdade? Não tem hospital vazio. Então está aí, está acontecendo um monte de coisa. Os cemitérios estão sempre funcionando. 24 horas tem gente lá. Infelizmente. Então nós precisamos analisar isso. Ser espiritual na frente das pessoas é fácil. É fácil a gente ficar de santo aqui, mas Deus está enxergando o nosso privado, o nosso coração. Deus está enxergando a nossa conduta diária. Então não são os cultos que nos sustentam. Os cultos, fala comigo, os cultos me ensinam. A gente recebe a palavra, a gente recebe a direção. Mas o que eu dou a Deus internamente, é isso que me sustenta. É a bênção de Deus, é o favor de Deus. Então, eu sei qual é o certo e o errado. Mas, quando eu paro para analisar os meus hábitos, esses hábitos estão me atraindo favor de Deus ou maldição de Deus? Porque se eu não tenho favor, eu estou fora da bênção, eu vou atrair maldição para a minha vida. Deus acaba permitindo a serpente entrar. E ela sempre esteve lá, mas aí agora eu perco a proteção. Eles perderam a proteção, por conta desse tipo de atitude ingrata. Então nós não podemos nos esquecer do nosso milagre diário, da nossa vida cuidada. Senão eu vou atrair serpentes, morte, frustração, perdas. Então o povo aprendeu isso, né? Eles tinham um padrão assim, que eles queixavam de Moisés, queixavam de Deus, queixavam de Arão, queixavam de Josué. Aí depois que eles se queixavam, vinha o castigo, aí eles iam pedir ajuda para Moisés. Ô Moisés, ora por nós, Moisés, socorro. Então a pessoa fala bobagem, e depois ela corre para o Senhor, me perdoa, me ajuda, o pastor ora por mim, ora comigo, porque agora eu não sei o que vai acontecer então, mas por que eu faço assim, né? Por que eu não mantenho aquela linha correta? Né? Vamos aprender, vamos mudar a nossa forma de falar, vou ter uma boca transformada, uma mente transformada. Porque muitas vezes
algumas pessoas elas aprenderam a viver daquela forma inconsequente, emocional. Então ela está com vontade, ela fala, ela não quer saber, ela não mede consequências. Então ela se acostuma com o emprego, ela se acostuma com o cuidado de Deus, ela se acostuma com a saúde, com a paz, com a prosperidade. Mas ela esquece que aí não é tão normal assim. Então a gente precisa ser grato, a gente precisa abençoar as pessoas, a gente precisa agradecer, ver o lado bom das coisas. Olha aqui em Isaías 58. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó, os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, fala comigo, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Olha lá, parece. Como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem, vamos juntos, parecem desejosos de que Deus se aproxime dele. Olha, parece, estou buscando Deus, estou fazendo aqui a campanha, estou no culto. Por que jejuamos, dizem, não viste? Então assim, eu estou fazendo um monte de coisas, eu sou obreiro, eu estou na igreja, eu dizimo e oferto, por que a minha vida não está andando? Olha aqui. Por que jejuamos, dizem, não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que fala comigo, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Ok? E exploram os seus empregados, ou seja, você está em jejum, mas você é o mesmo carnal, não muda nada. No dia do jejum, que você diz que está tão santificado, você faz do que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum, olha só pessoal, vamos analisar, seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Quantos que não saíram já depois de jejuns, de domingos, por exemplo, e voltaram para casa brigando? Não é verdade, pessoal? Então, quantos? Então veja, traz para a sua vida como isso é fundamental a gente ter consciência disso. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Olha que coisa triste. Vocês não podem jejuar como fazem hoje. A gente não pode viver desse jeito e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Senhor, me responde. Fazendo desse jeito? Senhor, muda a minha vida. Não vai mudar. Será que esse é o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia. Deus só merece um dia. Domingo eu sou santo. Segunda até sábado eu sou eu. Né? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Olha só. Soltar as correntes da injustiça. Vamos juntos, pessoal. Esse é o jejum que Deus quer. Vamos lá. Esse é o jejum. Vamos lá. O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça. Desatar as cordas do jugo. Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. É isso que Deus quer. Que a gente se liberte, que a gente se desate tudo aquilo que nos aprisiona. Esse é o jejum, porque o que o jejum ele atrai? Ele atrai força para a gente, força espiritual. Lembra Jesus falando? Orem e vigiem para que não caia em tentação. Então eu estou orando, eu estou vigiando, eu estou jejuando, eu estou me fortalecendo, porque a carne quer me dominar. Mas eu, como disse Deus para Caim, mas você pode, o pecado está à espreita, ele quer te dominar, mas você pode dominar isso, você pode controlar isso. Então olha só, não é partilhar da sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então, jejum é isso, o jejum é você agir em amor. Aí sim, a luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão. Vamos juntos, pessoal, a sua retidão irá diante de você,
e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você vai estar guardado. A retidão vai na sua frente e a glória do Senhor vai à retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Está vendo? Eu me alinho ao Senhor, eu ajo em amor. Aí o que Ele fala? Vamos juntos. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Aí vai. Você gritará por socorro e Ele dirá, vamos juntos, e Ele dirá, aqui estou. De novo, aqui estou. Você vai gritar por socorro, o que Deus vai falar? Aí, ó, que agora eu me alinhei. Se você eliminar, vamos juntos, eliminar. Não é fazer concessão, ou deixar para depois, ou não, espera aí, só um pouquinho, não, é arrancar tudo. Eliminar do seu meio. O jugo opressor, fala, o dedo acusador, e a falsidade no falar. Então olha só aqui que a gente precisa eliminar, não pode acontecer mais. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos de uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá seus ossos. Você vai ter força. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar delícia o sábado é o dia do Senhor, né? No caso aqui seria o domingo, né? E honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. Vamos juntos, é o Senhor quem fala. Então veja, a rebelião é um pecado terrível. A gente vê aqui no comecinho, né? Exteriormente parecem crentes, parecem que querem mudar, parecem que querem Deus. Então o povo estava aqui, ó, queria mostrar, tentava mostrar que queria agradar a Deus. A pessoa fala de Deus, tem adesivo no carro, posta versículo no Instagram, está na igreja, faz algumas coisas e está esperando grandes vitórias, faz um pouquinho, parece desejoso, né? Então está esperando o milagre acontecer. Mas o resto, mas na verdade, é o que ele falou, o que a Bíblia falou. O Senhor falou na verdade. É só um dia que eu quero, desse jeito? Um dia só? Faz tudo de qualquer jeito? Você está em jejum, mas você faz tudo ao seu modo, oprime as pessoas. Termina o jejum brigando, carrega a rixa, tem mágoa do irmão aqui na igreja, tem raiva do obreiro, fica brigando no estacionamento, entra aqui já com tudo. Sai não perdoa as pessoas, tem raiva do colega de trabalho, torce para o outro se dá mal. Oh, mas que isso, gente? O que eu me torno? Apenas um religioso. Então não tem mudança interna, então não tem entendimento. Se eu não estou sendo renovado todos os dias com o meu homem interno, então se o meu corpo exterior está degradando, e meu corpo interior também está degradando, está piorando. Então isso é ser crente? Isso é ser cristão? Eu venho um dia no culto, eu não oro, não tenho força para orar, eu no jejum, eu fico o dia inteiro no trabalho, não como nada, mas falo de ficar em jejum, já começa a dar tontura, né? Já preciso de alguma coisa, faz de um jeito, e eu quero Deus na minha vida, brigando, se precisar eu minto, se precisar eu engano, se precisar eu xingo, se precisar eu falo palavrão, e eu digo que eu sou crente. Eu termino um jejum desequilibrado, não aguento uma promoção, eu vejo alguém vencendo, eu estou com inveja dele. Então são tantas coisas que a gente precisa analisar. Não é fazer por fazer e vou lá e cobro, é fazer as coisas com consciência. A injustiça,
A injustiça é uma corrente que prende as pessoas. A ingratidão é uma forma de injustiça. Então aqui ele está falando, ó, quebrar as correntes da injustiça. Então, rompendo todo jugo que atrai aquele peso na minha vida, né? Aquele jugo, aquilo que vai encurvando. Então eu preciso ser generoso, preciso perdoar, preciso ser grato, eu preciso andar em amor, ajudar as pessoas, alinhando a minha vida àquilo que eu aprendi, àquilo que eu sei. Aí sim, aí a luz vai brilhar na minha vida, aí haverá a glória do Senhor, a retidão, a glória na minha retaguarda. Então eu vou andar em retidão, então vai ter cura, vai ter prosperidade, vai ter milagres. Então eu preciso eliminar o jugo opressor, parar com esse dedo acusador, ficar dando opinião que ninguém pediu, ficar falando da vida do outro, do casamento do outro, do filho do outro, da vida do outro. Cada um tem que cuidar da sua vida. Palavras pesadas. Tem gente que ainda fala palavrão, e ainda justifica que é porque ele trabalha aí fora, ele trabalha em empresa, e todo mundo fala. Então, mas quem é o crente aí? Quem tem que influenciar quem aí? O maior é o que influencia, o maior é o que domina. Mas se eu estou sendo engolido, então é o que eu estou vendo aqui, é o que o Senhor está falando aqui, ó, é um dia, mas faz de qualquer jeito. Então a gente precisa trazer para a nossa vida. O Senhor está falando, chega de falsidade. O Senhor está falando, chega de dizer que é cristão, mas que não tem o Espírito Santo, porque você ainda julga, porque ainda você pesa, porque você ainda inveja os outros. A nossa primeira igreja é a nossa casa. Então, assim como nós podemos nos acostumar com as vitórias, nós também nos acostumamos com as pessoas. Não é verdade, pessoal? Então, as pessoas mais importantes da nossa vida estão na nossa casa, são a nossa família. Então, os primeiros que nós precisamos cuidar são esses. Então, se eu quero uma vida vitoriosa, uma vida gloriosa, eu preciso de renúncia própria. Eu tenho que parar de fazer do meu jeito, porque lembra que a gente leu agora há pouco? Vocês fazem um jejum, mas vocês fazem do jeito de vocês. Então, se eu quero uma grande vida, eu preciso de renúncia. E eu preciso cuidar da primeira igreja, das pessoas mais importantes, porque são essas que muitas vezes são as consideradas mais comuns. Trata o marido de qualquer jeito, trata a esposa de qualquer jeito, trata o filho de qualquer jeito. Vai vivendo, mas o de fora, o cliente, a pessoa que quer agradar, que tem um interesse lá, não. Aquele tem que tratar bem, não, tem que tratar bem quem está perto. A nossa primeira igreja, a gente não pode tratar os de perto como algo comum, não, são os mais importantes. Se eu não influenciar na minha casa, eu vou influenciar quem? É aqui que está a base, é aqui que está a base da credibilidade. Se a pessoa não consegue contagiar a própria casa dela, mostra o nível de credibilidade que ela quer, zero. Então, se eu quero uma grande vida, eu preciso trabalhar essa renúncia, eu preciso fazer o que é preciso, para que, o que é necessário para fazer funcionar. Aí a palavra está falando, não profanar o sábado, refere-se ao quê? Prioridade. O que é prioridade na minha vida? Prioridade a Deus. Então a gente precisa pedir esse discernimento, porque muitas vezes a gente está negligenciando as coisas que deveriam ser prioridade e priorizando coisas que deveriam ser secundárias. Deixar de fazer aquilo que eu quero, do meu jeito, e fazer aquilo que a palavra está me ensinando, fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que eu quero, como Jesus falou, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não falar futilidades. Então, quando eu honro o que Deus honra, eu atraio o favor de Deus. Então, Deus honra a integridade, Deus honra a família, Deus honra o casamento. Então, se eu honro tudo isso, eu atraio bênção para a minha vida. Olha aqui em Provérbios 11, 25. O generoso, vamos juntos, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 13, 3, vamos juntos. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais,
acaba se arruinando. Então olha só, o generoso prospera, mas você pesa o outro, você vai ser pesado também. Quem guarda a boca, guarda a sua vida. Mas quem fala muito, quem fala demais, acaba trazendo ruína para a vida dela. Então, eu preciso usar a minha boca da forma certa, orando, declarando, abençoando, encorajando, analisar todos os dias. Às vezes eu tenho ainda vícios de linguagem, hábitos que eu aprendi com os meus pais, por exemplo, que eu fico falando que eu não consigo, que eu não dou conta, que é difícil, que eu estou estressado, que eu estou mal. Aí qual vai ser a consequência? Eu estou mal, eu estou cansado, eu não dou conta, eu estou estressado. Tudo que eu profetizei. Então nós precisamos frutificar, dar bons frutos. Os nossos resultados são os nossos frutos. Eles revelam o tipo de semeadura que a gente está fazendo. Então seus resultados estão mostrando. Você está plantando uma boa semente, uma má semente. Então nós precisamos parar de buscar por aquilo que é fácil. A gente precisa aceitar e perseguir novos desafios todos os dias, porque é isso que a gente falou no comecinho do culto. Você é uma pessoa que tem esse foco, essa determinação. Eu quero crescer um pouquinho todo dia, quero aprender algo todo dia, quero melhorar um pouquinho todo dia. Esses vão muito longe, porque a gente está aberto aos desafios, que é o que a gente falou na segunda-feira. Os desafios nos promovem, os desafios chegam com cara feia, assustadora, de medo, de dar um chacoalhão, mas a gente sai, a gente vai para a fornalha, mas a gente sai, a gente entra na cova como Benaia, mas a gente sai, a gente enfrenta o gigante e a gente sai. A gente nunca perde por acreditar na palavra de Deus. Então, tudo que nós fazemos tem que glorificar a Deus. As minhas palavras, as minhas atitudes, elas têm glorificado a Deus ou elas têm envergonhado Deus? Aqui em Mateus 12:33 diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Vamos juntos, por favor. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ok? O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta, fala comigo, de toda palavra inútil que tiverem falado. Ok? Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então, se o que está dentro de mim é o Espírito Santo, o que sai de mim é o quê? É verdade, é sinceridade, é vontade de aprender, é vontade de melhorar todos os dias, porque a palavra está falando do homem bom, tira-se coisas boas, mas o homem mau, ele vai tirar só coisa ruim, ele vai ver só o lado negativo das coisas, mas o lado da pessoa que tem um homem bom, o que é um homem bom? É um homem que tem o Espírito Santo. Então ele vê a vida de uma forma diferente, ele vê com expectativa, ele quer ajudar, ele quer desenvolver, ele não está lá, nossa, a minha vida, olha isso que eu ganho, olha a minha família, não, ele está querendo avançar, ele não está apegado ao problema, ele está olhando para a solução. A solução é mudar, a solução ele entende, a solução sou eu começo a mudança, começa em mim, não é na minha esposa, no meu filho. Então eu estou aqui, eu estou aprendendo, não vou ficar falando bobagem, eu vou ter que dar conta de toda a palavra inútil que eu falar, porque por cada palavra que eu lançar, você é absolvido, e por cada palavra que eu lançar inútil, eu serei condenado. Então eu posso atrair bênção, como eu posso atrair maldição. Vamos juntos, pessoal. Nada é mais poderoso que a palavra de Deus declarada na minha vida. Então, se eu, pelas minhas palavras, eu vou ser absolvido, ou seja, eu vou atrair bênção para a minha vida, então nada mais poderoso quando eu declaro a palavra de Deus na vida das pessoas, na minha vida, em tudo que me pertence, porque as palavras, fala comigo, as palavras são cheias de poder. Então a gente pode fortalecer as pessoas, a gente pode encorajá-las, ou a gente pode derrubá-las. A gente pode acabar com o emocional delas. A gente pode acabar com o emocional de um filho, de um cônjuge. A gente pode acabar.
a gente pode fortalecer. Tudo depende de uma boca. Uma boca transformada ou uma boca carnal. Então, a gente pode estar vivendo coisas, por conta dessa boca, dessas palavras, a gente pode estar vivendo coisas hoje, lá do passado, porque a gente julgou, lembra do dedo acusador? Não, às vezes já apontou, a gente está vivendo hoje, às vezes você nem lembra. Puxa, por que eu estou vivendo isso? Porque, às vezes lá atrás, eu posso ter atacado alguém, eu posso ter criticado alguém, eu posso ter dado uma de orgulhoso em relação a alguém, e eu posso até ter esquecido, mas o mundo espiritual não esquece, aí que está. Eu posso esquecer, mas o mundo espiritual não esquece. Por isso que nós precisamos escolher bem as palavras, com cuidado. Aqui em 1 Coríntios 10 diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, ou seja, todos viveram as mesmas experiências, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Olha aqui, o Paulo está lembrando de todas essas histórias que a gente leu. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, olha só, vamos juntos, aquele que julga, fala julga, julga estar firme, cuide-se para que não caia. Porque às vezes a gente tem a tendência de falar assim: quem está firme, cuidado para não cair. Não, quem acredita, quem acha. Às vezes até isso a pessoa está cega. Quem julga estar firme, cuide para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, se eu estou cedendo às tentações, é porque eu não estou me fortalecendo em Deus, porque a palavra está falando: eu posso suportar, eu tenho graça para suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então a gente vê aqui, todos passaram pelas mesmas situações, viveram as mesmas oportunidades, tiveram as mesmas chances de mudar, de acreditar, mas eles escolheram o pior caminho. E Paulo está falando aqui, tudo isso é exemplo, não vamos cair no mesmo erro. Você já viu o povo lá do Egito morrendo? Você já viu aí o seu familiar passando por tal situação? Você já viu a sua própria vida em determinado tempo vivendo aquela situação? Então eu tenho exemplos, tudo são exemplos para a gente aprender. Então eu preciso aprender com os exemplos. Deus não vai fazer enquanto nós não mudarmos esse padrão de reclamação, porque esse povo pensava só nas vontades da carne, eles só pensavam em comer, em beber, em festejar, em farrear. E muitos buscam exatamente isso. Busca fazer o que agrada. Busca fazer somente o que tem vontade, o que a sua carne está pedindo. Então, muitos ainda carregam ídolos. Mas não está carregando um santo aí. Está carregando orgulho. Está carregando a carnalidade. Está carregando a falta de perdão. Então a palavra está falando, muito cuidado, viu? Porque lembra que eles achavam que eles estavam em jejum. Senhor, eu faço jejum, o Senhor não vê. Eu oro, o Senhor não responde. Muito cuidado. Quem julga estar firme, quem julga estar em pé, quem acredita que está em pé, toma cuidado. Pode ser que eu não esteja. Cuidado para não cair. Então, mais que um milagre, nós precisamos crescer internamente. Porque
a gente precisa soltar essas coisas ruins, não carregar mais essas coisas que nos deixam vagarosos, como diz na palavra. Então eu preciso jogar tudo isso fora, precisamos amadurecer, porque a nossa vitória, a nossa saúde, a nossa família abençoada, são presentes do Senhor. E a gente tem que tomar posse disso, não é a minha família, é a minha casa abençoada, é o meu trabalho abençoado, mas tem gente que tem um sentimento de posse, né, com o problema, né, é o meu problema, é a minha luta, é a minha doença, é um sentimento de posse. A gente tem que tomar posse da bênção, não, é a minha vitória, é a minha conquista, a minha mudança, é o meu milagre. Mas os milagres, eles vão acontecer quando eu mudar internamente. Porque se eu busco só pelo milagre, como eles faziam, eu posso ter o milagre, mas eu não vou ter a mudança do meu caráter. Aí eu volto e a serpente vai entrar. Mas quando eu mudo o meu caráter, eu conquisto o milagre, porque eu estou plantando. Aqui em Romanos 14:10 diz assim: portanto, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. A gente tem que ser bênção. Então o Senhor está falando: vamos cuidar da nossa própria vida, vamos cuidar da nossa própria família, vamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde, vamos atrair vitórias para a nossa vida, e não mais peso. Que palavras pesadas atraem opressão, demônios para a nossa casa. Cada um cuida da sua vida, cada um vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Vai chegar o dia do julgamento que cada um vai ter que se apresentar diante de Deus e dar conta das palavras, das atitudes, de tudo que fez. Então qual é o nosso caminho? O caminho de pessoas que entenderam: eu vou ser o melhor que eu posso ser. Vou ser o melhor que eu tenho que ser, eu vou me esforçar para viver essa grande vida, eu vou ser excelente, eu vou ser essa luz, eu vou ser esse sal, eu vou construir essa grande vida, porque nas palavras estão a vida e a morte. A boca tem o poder, a língua tem o poder da vida e da morte. Então que eu vou tomar uma decisão, eu vou atrair bênção, vou atrair vida para mim, eu vou ter uma boca transformada e logo os meus resultados também serão transformados. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. As suas palavras, as minhas palavras afetam a nossa vida. Lembra que a gente falou recentemente, né, de Davi e Golias? Os soldados, eles falavam do tamanho de Golias. Davi falou do tamanho de Deus. Então veja que a boca fala do que está cheio o coração, e os resultados mostram o que está dentro do meu coração. Olha o resultado de Davi, olha as palavras de Davi, olha os resultados dos outros soldados, olha o resultado do Saul, e olha o que saía da boca deles. Uns estavam falando do tamanho do problema, outros estavam falando do tamanho de Deus. Olha a diferença. Traga a existência. Traga a existência aquilo que não existe ainda. Traga a existência para a sua vida. Traga a existência o casamento que você quer. Traga a existência a vida que você quer. Isso pode não estar acontecendo ainda, mas traga a existência do mundo espiritual. Traga na sua fé. Declara certo. Muda a sua maneira de falar. Muda a sua postura diante dos problemas. O Senhor não quer apenas, como a gente leu aqui, parecem desejosos de me encontrar, de se aproximar, fazem até jejuns, até estão na igreja, mas fazem de qualquer jeito. Não seja você assim. Não seja você mais um que perde tempo, que perde vida, que perde oportunidades.
Chega de dúvida, chega de medo, chega de inconsistência, chega do velho homem, deixa, o seu corpo pode estar envelhecendo, mas o seu homem interior está renovando, está aprendendo, está melhorando todos os dias. Chega de culpar o diabo, chega de falar que é luta, chega de falar que é o diabo que me fez fazer isso. Não, vamos assumir responsabilidade. Porque uma pessoa que não assume responsabilidade, ela não vai mudar, porque ela, afinal, ela é uma vítima, né? Ela não tem culpa de nada. Não, nós somos o problema e a solução da nossa vida. A gente já falou isso milhões de vezes. Assuma a responsabilidade. A gente não precisa nem falar, né? Que Deus é maior que o diabo, né? Então não precisa falar do diabo. Não precisa falar da luta. Fala de Deus. Fala da vitória. Olha a diferença. Às vezes a gente, sem prestar atenção, a gente está falando igual os soldados. Olha o tamanho do problema. E o tamanho de Deus? Não tem relevância isso? Olha o tamanho do desafio, da sentença, da ameaça. Mas olha o tamanho de Deus. Eu estou botando Deus maior, estou botando o diabo maior do que Deus? Então vamos parar de falar do problema. Vamos falar de Deus, vamos falar da vitória. Qual a família que você quer? Qual o casamento que você quer? Quais os resultados que você quer? Vamos parar de falar, porque o fulano não muda, o fulano não faz isso. Por favor. Para o seu próprio bem, para a sua própria bênção, para que você termine esse ano realmente testemunhando vitórias. Muda dessa maneira, transforma a sua boca, uma boca transformada. Quebre esse padrão diabólico de sair de um jejum, de um culto e brigar. Vamos nos unir. Quebre esse padrão. Quantos que ainda caem nessas setas? É falar que vai vir na igreja e alguém solta uma pérola e briga. É falar que vai fazer jejum, tem um problema e solta um palavrão. Não, isso é uma seta do diabo que ainda não ouve aquela consciência para lutar, para repreender. Não, inferno, não. Eu não vou mais cair nessa situação. Eu não vou sair de todo o jejum, toda a santa ceia brigado. Isso vira um trauma para as crianças. Isso vira um trauma para você. A pessoa não quer mais saber. Eu vou para a igreja para quê? Para ficar pior? Quantos familiares que a pessoa não quer saber de igreja, porque o parente chega da igreja transtornado, em vez de chegar transformado, ele chega transtornado, brigando com todo mundo. Você ficou fazendo isso, você não fez isso, você não fez aquilo. Rapaz, chega em paz. Você saiu da igreja, você já chega apavorando, já chega acelerando todo mundo aqui. Em vez de chegar transformado, ele chega transtornado. Se nós queremos crescer, nós precisamos começar internamente. Se nós queremos influenciar alguém, nós precisamos influenciar primeiro quem está do nosso lado. Por que esse marido às vezes não quer saber de Deus? Por que essa mulher às vezes não quer saber de Deus? Por que esse filho ainda não quer saber de Deus? A gente está sendo o melhor exemplo possível? É só uma pergunta. Você sabe a resposta. Às vezes sim, às vezes não. Se tem feito o seu melhor, continua insistindo, continua orando, continua perseverando, que uma hora ou outra ele vai se encontrar numa situação e ele vai te buscar, ele vai perseguir, ele vai ir até você. Mãe, pai, eu quero ajuda, eu estou passando por esse problema. Mas se eu sou um exemplo negativo, ele nunca vai querer. Ele nunca vai mudar, ele nunca vai se abrir para isso, porque já se fechou, ele já julga você por todos. Você, não quero isso não, parece que fica pior. Mais julgador, mais dedo acusador, mais pesado, mais difícil, mais... Não, é para ser bênção. O Senhor fala que o fardo dele é leve, o jugo dele não é pesado, é leve. Mas ser cristão não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria abençoado. Se vencer fosse fácil, todo mundo venceria. Fácil é ser derrotado. Fácil é ser um acomodado. Fácil é ser um miserável. Fácil é ser um crítico. Ninguém precisa contratar alguém para apresentar problema na empresa, problema na vida do outro, para apontar dedo. É fácil, é a coisa mais fácil que tem. Mas os excelentes, as pessoas diferenciadas, são poucas.
que ela fala diferente. Por que ela fala diferente? Porque ela pensa diferente, porque ela acredita diferente. Então ela não vai falar de problema, ela vai falar de bênção, de projetos, de sonhos, de coisa boa, de coisa interessante. Você quer ser, como a bispa já falou, né? O mais interessante é o mais interessado. Às vezes a pessoa, ninguém me escuta, não tenho crédito na minha empresa, não tenho crédito na minha família. Mas você não é interessante. Nossa, mas que ofensa. Não, mas seja interessado. Interessado em mudar, interessado em aprender, interessado em ser uma pessoa leve, interessado em ser uma pessoa que acrescenta a vida das pessoas, interessado em ser o melhor no seu trabalho, interessado em ser o melhor marido possível, a melhor esposa possível. Aí a gente se torna interessante. Nossa, a presença daquela pessoa é diferente, a conversa daquela pessoa é diferente. É tão chato quando você pergunta, e aí, tá tudo bem? A pessoa te conta só miséria. Você não vai perguntar a segunda vez se ela está bem. É tão gostoso quando você cruza com alguém, aquele papo leve, gostoso, e vai embora. Você, nossa, eu nem vi o horário, eu tenho que ir embora. Então muda esse estilo. Vamos falar só o que acrescenta. Jesus fez tudo o que ele precisou fazer, porque ele entendeu que era o que tinha que ser feito. Ele não foi buscar, como a gente leu aqui, o povo só queria saber de comer, beber e farriar. Jesus é um exemplo de épico. Ele fez o que ele tinha que fazer. O Benaia, ele queria ser um dos 4, um dos 3. Davi queria salvar a honra de Israel e ter os prêmios. Foram 2 homens épicos. Jesus não teve nada de aparentemente recompensa, e foi o mais épico de todos. Ou seja, os vencedores, eles simplesmente fazem o que eles têm que fazer, com prêmio ou sem prêmio ele faz, porque ele entendeu qual é o certo. Então o que nós falamos, mostra aquilo que nós acreditamos. Aquilo que a gente fala gera crença. Se eu abençoo, eu estou gerando crença de bênção. Se eu falo que eu posso, eu consigo, eu declaro a minha família abençoada, a minha casa abençoada, eu estou gerando crença de vitória. Mas eu só falo de problema, eu vou gerar essa crença de que não vai mudar mesmo. Então não adianta simplesmente não falar negativo, pessoal. Não adianta, não, tá bem, não vou mais falar negativo. Não, eu tenho que atrair a bênção para a minha vida, declarando força, saúde, restauração. Porque a gente tem à nossa disposição a força mais poderosa do universo, que se chama Jesus. O nome de Jesus. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se a gente declara vitória, ela vai se cumprir, ela vai acontecer, ela vai alcançar o propósito dela. Só a gente crê na palavra, ela vai gerar vida. Então não adore não adore as suas emoções, não adore os seus sentimentos, não adore o seu passado, adore Deus. Busque a Deus. Presta atenção no que você pensa, presta atenção no que você fala, presta atenção no que você faz. Não faça como a gente leu agora há pouco, parecem, não pareça, seja. O povo de Deus tem integridade, o povo de Deus tem retidão. Peça ajuda a Deus. Fala com o Senhor neste momento. Acredite nisso. Você pode ir muito além. Você pode mudar tudo o que é necessário. Não viva mais dependendo de algum milagre para se comportar bem, para fazer diferente por alguns dias, algumas semanas. Seja a pessoa, entenda isso, seja a pessoa que Deus quer que você seja. Seja grato. Lembra o que a gente falou no começo, as serpentes, os problemas estão já por toda parte. O que nos guarda é somente uma coisa, a misericórdia de Deus. Então não aceite mais ser o mesmo. A gente leu agora há pouco. Deus falou que quando nós clamarmos a Ele, o que Ele diria, pessoal? Eu estou aqui. Quando você clama a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, Ele diz, eu estou aqui, calma. Fique em paz.
A palavra vem muitas vezes para nos corrigir, porque Deus nos ama. A palavra, ela vem para nos dar consciência. Então vamos agarrar cada oportunidade. Vamos agarrar as nossas oportunidades para que Deus não precise mudar as nossas circunstâncias e permitir que as serpentes entrem no nosso acampamento. Então toma suas decisões agora. Faça suas declarações agora. Abra sua boca. Abra sua boca. Declare vida. Declare força. Declare autoridade. Declare vitórias. Declare crescimento. Declare união. Declare o que você precisa. O que é que você precisa na sua casa? O que você precisa na sua família? Declare a vitória. Declare o que você quer. Como você quer esse marido? Como você quer essa esposa? Como você quer esses filhos? Declare como você quer a sua vida. Declare como você quer a sua vida. Atrai a vida. Trabalhe essa crença. Declare vitória. Declare solução. Declare respostas. Declare bênçãos. Declare a coisa certa. A boca tem o poder da língua e da morte. A língua tem o poder da vida e da morte. Atrai a vida para você. Atrai a vida para sua família. Atrai a vida para o seu lar. Lembra disso. Lembra disso. Se a gente... Uma pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela não fala palavrão, ela não xinga, ela não amaldiçoa as pessoas, ela não inveja as pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo é santo. Então ele tem paz, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem bondade, ele tem mansidão, ele tem domínio próprio. Olha tudo que tem uma pessoa com o Espírito Santo. Ele é leve, ele vive em paz, ele é feliz. Ele tem a capacidade de olhar no lado bom das coisas. Ele tem a capacidade de enxergar a coisa certa. Ele enxerga lá na frente. Ele não está olhando essa fotografia. Ele está olhando para aquilo que Deus colocou no coração dele. Não, Senhor, eu vou chegar lá. Eu vou dar os meus passos. Eu vou alcançar esse casamento. Eu vou ter os meus filhos aqui sentados comigo. Eu vou ter aqui o meu marido sentado comigo. Vou ter aqui a minha esposa sentada comigo. Mas cadê? Cadê a minha influência? Se a palavra não me influencia, como que eu vou influenciar alguém? Então tome essa decisão em nome de Jesus. Saia daqui em nome de Jesus determinado a ter essa postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem forte, um homem que tem equilíbrio, segurança, que é o sacerdote, que ora com essa casa, que ora com essa família. E você, essa mulher sábia, essa mulher que alivia a tensão do ambiente, que tem paz, que leva amor, que age com equilíbrio, que controla as emoções, que trabalha por uma casa unida, restaurada, de paz, de alegria, de prosperidade. Que haja essa união. Seja a pessoa que Deus te criou para ser. Seja aquela pessoa que você sabe o que deve fazer e simplesmente faça. Peça ajuda ao Senhor. A gente leu agora há pouco que Deus nos dá força, que o Senhor mesmo vai preparar o escape, que a gente não vai ter enfrentamentos além daquilo que a gente já pode fazer. Então acredita nisso em nome de Jesus. Acredita nessa restauração. Acredita na sua libertação. Libertação de vícios, libertação de hábitos, libertação daquilo que te amarra, que te constrange, que te deixa chateado, que te deixa triste. Mas lembra daquela passagem que a tristeza segundo Deus leva ao arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo, segundo o diabo, leva à morte. Então aquela que é segundo Deus te traz o arrependimento e você consegue romper com aquilo. Mas a tristeza segundo o diabo só traz culpa. E quando você se sente culpado, você não consegue falar com Deus. Quando você se sente culpado, você não consegue lutar contra aquilo. Então somente buscando essa direção, buscando esse discernimento do Senhor, que a gente vai ter força para romper com cada questão, com cada travamento que nós estávamos segurando.
Então tome essa decisão, peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu preciso de força para isso. Senhor, eu preciso de autoridade, eu preciso de unção, eu preciso de graça, Senhor, para romper com esses vícios, Senhor, com esses vícios de fala, esses hábitos, meu Pai, essa postura negativa, essa atitude, meu Pai, descontrolada. Me dá força, Senhor. Peça e Deus vai dar. Peça e Deus vai dar. Simplesmente creia, simplesmente queira essa mudança, e Deus fará as mudanças que você precisa. Deus vai fazer aquilo conforme a sua fé, porque aquilo que nós falamos é aquilo que nós acreditamos. Então tenha uma boca transformada, não fale de problemas, fale de vitórias, não fale de maldições, fale das bênçãos, fale de bênçãos, fale de coisas boas. Declare, abençoe a sua casa, estenda as mãos para o lado da sua casa e abençoa o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Declare a casa que você espera, declare eles aqui, coloque a mão nessa cadeira e fale: Senhor, eu abençoo este lugar, eu declaro a minha família aqui comigo, Senhor, eu declaro o meu marido, meu filho, a minha esposa aqui sentados comigo, eu abençoo este lugar, meu Pai, eu declaro a minha família sentada junto comigo, Senhor, orando, buscando, para que nós venhamos a vencer. Eu declaro a minha casa firme, eu declaro a minha casa estruturada, restaurada, abençoada, feliz, de união, de paz, de alegria, Senhor, eu declaro isso. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo meu casamento, eu abençoo os meus filhos, Senhor, eu concordo, eu declaro, meu Pai, eu tomo posse, eu creio, meu Pai, nas mudanças, eu creio, meu Pai, nas restaurações, eu creio, meu Pai, nas portas abertas, eu creio nos corações transformados, eu creio, meu Pai, na sua palavra, e eu farei a minha parte, Senhor. Eu vou dar os passos de fé, eu vou dar os passos de fé, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar as condições para o Senhor trabalhar na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Toma posse disso, toma posse disso. O que você quer? Quais as vitórias, quais as bênçãos, quais as mudanças que você precisa? Fala no mundo espiritual, declara, abre a sua boca, nas palavras há poder, abre a sua boca, fale aquilo que você quer, do jeitinho que você quer, não fala genericamente, fala detalhadamente, fala como você quer que seja, como que seja o tratamento do casal, como que você quer o tratamento aí com os filhos, como você quer aquela imagem à mesa, aquele passeio gostoso, aqueles momentos agradáveis, como que você quer. Se você não fala, você não acredita, você não vai perseguir, você não vai buscar aquilo. Mas se você crê, você fala, você sonha, você busca aquilo, você trabalha, não, vou vigiar aqui, não vou fazer isso porque eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar e onde eu vou chegar, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu sou intencional, eu sou um vencedor, então eu vou fazer a minha parte, porque Deus já está fazendo a parte dele, Ele já está afetando aquela pessoa, Ele já está atingindo aquele coração, porque no mundo espiritual, olha quanta coisa a gente já abençoou, já declarou, então agora eu preciso me posicionar. Então você sai daqui, posicionado, você não vai esperar a mudança de ninguém, você vai esperar só a sua mudança, você vai tomar as decisões para a sua mudança, você não vai esperar, mas eu orei, não, continua orando, mas seja o exemplo, não espere a mudança de ninguém, espere a sua mudança, trabalhe a sua parte, e Deus vai fazer a dele. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado, meu Pai, porque eu creio em restaurações, eu creio em casais unidos, eu creio em famílias estruturadas, eu creio em mudanças, meu Pai, daquilo que por muitas pessoas, muitas vezes, meu Pai, pode ser algo assim, não, isso não tem jeito, não, Deus pode tudo, mas isso acho que nem Deus pode, não, nós não vamos falar assim, nós vamos dar os passos de fé, e eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça, que o Senhor sustente, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê graça a cada um que aqui está, meu Pai, cada um que tomou a sua decisão lá no seu coração, que o Senhor ajude, Senhor. Às vezes é um temperamento, às vezes é alguma atitude que ela ainda tinha, Senhor, às vezes alguma forma de fazer as coisas, de lidar com os problemas. Não, Senhor, nós vamos focar na solução, no padrão que nós precisamos alcançar, meu Pai, que é o padrão do Senhor.
e todos os dias nós nos comprometemos a crescer um pouco mais, a analisar um pouco mais, para a gente não cair nos erros de ontem, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor derrame graça, favor, estrutura, fé para cada um de nós, porque nós sabemos, Senhor, que uma fé do tamanho de um grão de mostarda já pode tirar muitos impedimentos, pode tirar essa moreira, sai daqui e vai para lá, pode tirar de muitos impedimentos da nossa vida. Quanto mais uma fé desenvolvida, quanto nós podemos ir longe, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado pelas definições que pela nossa fé já são a nossa realidade. Muito obrigado por essa chance, Senhor, que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.